Então, estamos gravando, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. No nosso último encontro, estávamos falando sobre a norma jurídica, e nós concluímos o nosso encontro anterior, antes de chegarmos para esse momento das avaliações, né, falando um pouco sobre norma jurídica, seu conceito e sua estrutura. O que eu quero fazer com vocês hoje? Nós vamos retomar algo que nós já trabalhamos relacionado à norma jurídica e vamos caminhar até o encerramento desse material, tá bom? Então vamos lá. Qualquer dúvida, manda para mim no chat, ou libera o seu microfone e se pronuncie a respeito disso, certo? Então vamos lá. O que é norma jurídica? Conceito de norma jurídica. Quando a gente pensa em norma jurídica, nós estamos falando de uma estrutura proposicional. Por que ela é considerada uma estrutura proposicional? Porque as normas, elas propõem determinadas circunstâncias, situações, comportamentos ou regramentos. Por meio da norma jurídica, a vida é regulamentada. E como que acontece a regulamentação dessa vida por meio da norma jurídica, né? A partir da forma como ela é escrita, como ela estabelece os seus dizeres no texto legal. Nós vamos perceber no nosso bate-papo de hoje que existem modalidades de norma jurídica, existem formas, maneiras como elas estão previstas, escritas, consagradas à nossa legislação. Mas, independente da forma como a norma está escrita, presente no texto jurídico, ela organiza alguma coisa, ela prevê alguma coisa. Então, isso é esse caráter proposicional da norma, porque está sendo proposta um modo de ser, um modo de ser, um modo de agir, um modo de existência das pessoas, da sociedade, das instituições, dos órgãos públicos ou privados, certo? Então, existe essa função muito importante atrelada à norma jurídica, que é uma função de estabelecer padrões de conduta social, é uma função de estabelecer mecanismos, modos de ser, de agir, enfim, por meio dessas regras que a própria norma possui, que a própria norma fixa. Traçamos também uma distinção entre norma jurídica e norma moral. É sempre muito pertinente, muito importante diferenciarmos norma jurídica e norma moral. Deixa eu só voltar aqui o slide. Por quê? Porque nós, pessoas sociais, o que eu quero dizer com isso? Pessoas que convivem socialmente, nós estamos submetidos a normas jurídicas, a leis produzidas pelo Estado, por exemplo, mas também estamos submetidos a uma norma moral. Também estamos submetidos a uma norma social. Por exemplo, se você trabalha, é muito provável que o seu trabalho tenha um código de vestimenta, um código de comportamento. Você não pode, provavelmente, imagino eu, ir trabalhar de chinelo, talvez de shorts, de regata, né? Dificilmente um trabalho permite, a não ser que você seja seu próprio patrão, né? Aí você trabalha do jeito que você quiser. Mas, do contrário, normalmente se tem uma determinação de postura, de conduta, como que você tem que atender o telefone, como se portar ou falar, se comunicar com os clientes. Isso são normas da própria empresa, normas sociais, né? Temos normas religiosas, pessoas que acreditam em algo, estão aderidas a um parâmetro religioso, isso faz com que elas, ou pelo menos deveria fazer, com que elas se comportem de determinada maneira, de maneira condizente com aquilo que elas dizem acreditar, né? Isso é uma perspectiva de uma norma religiosa, é um parâmetro puramente religioso. Mas nós temos também as normas morais. Todos nós, meus caros, todos nós somos imbuídos de moralidade. Talvez aquilo que moralmente é adequado para mim não seja para você, e vice-versa. Talvez aquilo que para você é moralmente permitido, para mim não seja.
Mas uma coisa é fato, todos nós possuímos uma carga moral, um conteúdo moral que nos é alimentado desde o instante em que nós nascemos, né? São os valores que você aprende na sua casa, a sua maneira de agir, de se comportar, de interagir com o outro, de se portar nos mais variados ambientes, de se relacionar com os seus pais, com os seus avós, com os mais velhos de maneira geral. É, Você deve conhecer pessoas que têm por costume aquele costume de pedir bênção, né? Bênção, pai, bênção, avó, bênção, avó, essas coisas, né? Que é um costume praticamente perdido hoje em dia. Mas para algumas pessoas, esse ato de pedir bênção é algo adequado, correto, e aquele que não o faz, nossa, é uma pessoa totalmente distante do padrão que deveria ter. Enfim, as pessoas têm isso muito forte, né? A educação que elas receberam, que as pessoas receberam, ela determina também essa estrutura moral que cada um possui. Mas nós sabemos que somos disciplinados por normas morais e também por normas jurídicas, mas nós temos que saber diferenciá-las. Então, foram colocados a vocês 4 distinções entre norma jurídica e norma moral. Primeira situação: as normas jurídicas são, via de regra, exteriores. As normas morais são, via de regra, interiores. Por quê? Porque quando eu penso em uma norma jurídica, ela considera o comportamento exteriorizado do ser humano. Como assim? Honestamente, não importa para o direito se a pessoa concorda ou não com a norma. O que importa é que ela cumpra. Então, quando a lei estabelece que a pessoa não pode dirigir com um determinado índice de alcoolemia, né, tendo ali um índice de teor alcoólico, tendo bebido um pouco de cerveja, pinga, seja lá o que for, né, isso é uma regra. Mas eu tenho certeza que muita gente acredita que, poxa, eu tomar uma latinha de cerveja não atrapalha a minha habilidade como motorista. Eu tenho convicção que muita gente acredita nisso. Me lembro de que quando mudou esse índice de teor alcoólico, falava, nossa, eu comer um bombom, desses bombons com licor, dependendo do licor, vai acusar o bafômetro. Então, acaba sendo muito arriscado, né? Ingerir qualquer coisa alcoólica, ainda que em uma quantidade irrisória. Eu posso achar que se eu comer um bombom com licor, por mais que tenha lá um índice alcoólico acima do permitido, que isso não me atrapalha como motorista. Se eu penso assim, eu não estou concordando com a norma. Para a norma, para o direito, não interessa se eu concordo ou não. Se eu estiver com um índice de índice alcoólico acima do que está permitido, concordando ou não concordando, eu serei multado. Então, para a norma jurídica, o que importa é a maneira como a pessoa age externamente, perante os outros, perante o Estado, perante a sociedade. Isso que importa. Se a pessoa acredita ou não naquilo, se ela concorda, se ela faz feliz, se ela faz odiando, se ela faz com ódio no coração, com rancor, enfim, isso é problema dela. Tá? Para a norma jurídica, não importa a motivação, né, se ela aderiu ou não àquilo. Para a norma jurídica, o que importa é que a pessoa cumpra a manifestação exterior, o seu cumprimento, a observância da regra. Agora, quando eu penso na norma moral, a norma moral ela é interior, porque é um senso de reprovação próprio, é um senso de reprovação pessoal. Se eu tenho um conteúdo moral, uma carga moral, né, um conjunto de valores que me são importantes, eu cumpro eles, porque eles são importantes para mim, eles são válidos, eles fazem parte daquilo que eu sou. E se eu não cumpro, eu tenho um senso privado de reprovabilidade. Entendeu? Então, as normas morais, elas são muito internas, porque elas acontecem dentro da gente, sobre cumprirmos ou não cumprirmos, né? Então, vou te dar um exemplo besta, mas você certo, já com certeza já conheceu gente, talvez trabalhe com pessoas que tem gente que
chega no lugar e realmente sai cumprimentando todo mundo. Tem pessoas que chegam nos lugares e dão aquele cumprimento assim, oi, geral. E tem gente que chega e não cumprimenta ninguém. Isso provavelmente, além de ser uma questão de gente que é mais expansiva, né? E gente que é mais introspectiva, tem gente que é mais tímida, mas tirando essas questões, existe um teor de gente que foi ensinado a ser assim, a cumprimentar todo mundo, dar atenção para todos, e gente que realmente não teve esse ensino. De que acha, não tem problema nenhum, não tem que sair cumprimentando, não sou político, não quero agradar as pessoas, enfim. E aí vem um monte de justificativa, né? A pessoa que chega num lugar e cumprimenta todo mundo, tirando esse fato de ela estar sendo, ela é candidata a alguma coisa, porque todo mundo vira muito simpático nesse período, é porque ela entende que para ela aquilo é um valor moral importante. Ser e parecer simpático, né? Atencioso com as pessoas. E a pessoa que não faz isso, porque na consciência dela não é algo indispensável. Tá tudo certo, isso não significa que uma pessoa é ruim e a outra é boa, não tem nada a ver, isso é uma questão de comportamento. Juridicamente isso tem problema? Não, para o direito não é relevante se a pessoa é cumprimentada ou não é cumprimentada, se ela estende a mão, se ela dá tchau ou se ela abaixa a cabeça quando chega em um lugar. Mas moralmente, isso internamente pode gerar algum movimento. Então, as normas morais, elas são interiores, porque elas sempre vão decorrer do entendimento do próprio indivíduo sobre fazer ou não fazer aquilo. E ele faz aquilo que ele acredita, conforme os próprios valores que ele possui, que ele recebeu, ou que foram sendo formados ao longo da vida dele. Tá? Segunda distinção que nós temos é que as normas jurídicas são heterônomas e as normas morais são autônomas. Aqui é uma distinção bem simples. Por que a norma jurídica ela é heterônoma? Porque ela não depende de mim. Ela não é feita por mim. Quem faz a norma jurídica é uma outra pessoa, diferente. Não sou eu que crio a lei. Quem faz é o legislativo. Então, a norma ela não é proveniente de mim, de você e tal, né? Da minha pessoa, da sua pessoa. Ela não é proveniente de nós. Ela é proveniente de um outro órgão, do legislativo, do poder legislativo. Por isso é heterônoma. As normas morais elas são autônomas, porque a adesão é pessoal. O meu conteúdo moral, ele é validado por mim. O meu comportamento moral, ele é entendido por correto pela minha pessoa. E se a partir da hora que eu achar que ele não vale mais, porque eu mudei de opinião, mudei o código moral em relação a isso, eu ressignifico. Então, até hoje eu percebo, dando aula, que existem pessoas que não concordam com a união entre pessoas do mesmo sexo. Então, existem pessoas até hoje, talvez você seja uma dessas pessoas. Então, eu não concordo com a união entre pessoas do mesmo sexo. Não acho que é um casal, ou é uma família, ou é um casamento, homem com homem, mulher com mulher. Acho que é somente um par, enfim. Você vai encontrar pessoas que pensam assim e que entendem que um casal ou uma dupla, seja lá o nome que a pessoa queira dar, de pessoas do mesmo sexo que se relacionam amorosamente, isso seja um comportamento imoral dentro do contexto dessa pessoa. Você vai encontrar gente que já achou isso um dia e que hoje entendeu que está tudo certo, que não tem problema. E você vai encontrar gente que nunca teve problema em entender, respeitar, ou eu nem digo respeitar, porque eu posso ser contra e respeitar do mesmo jeito, né? Mas assim, você vai encontrar gente que sempre achou normal, uma boa. Não tem qualquer problema de moralidade em dois caras se beijando, duas mulheres se beijando, enfim. Isso faz parte do conteúdo moral de cada um. E o conteúdo moral, assim como a lei, ele é mutável. As pessoas podem mudar de opinião. As pessoas podem alterar a sua interpretação e a sua visão sobre as coisas, né? Então, essa é a segunda distinção. Norma jurídica heterônoma, porque ela é produzida por um outro ente
não depende da minha validação, a mim cabe somente cumprir, e as normas morais, elas são autônomas, né? No sentido de que o indivíduo tem autonomia para validar e produzir, reconhecer e deslegitimar, né, a própria norma moral, mudando de ideia ou não. Terceira distinção: as normas jurídicas, elas são bilaterais, atributivas. Então, norma jurídica bilateral atributiva, e as normas morais unilaterais. Bom, por que que as normas jurídicas são bilaterais atributivas? Está tudo colocado aí no material, mas só para que você compreenda isso de uma maneira mais tranquila. As normas jurídicas, elas regulamentam as relações jurídicas. Então, a norma jurídica, ela serve para regulamentar, organizar as relações jurídicas, que é a existência das pessoas numa sociedade regulamentada, que possui parâmetros, padrões. Quando eu entendo que a norma serve para regularizar, regulamentar relações jurídicas, essas relações são pelo menos bilaterais. Porque para eu ter uma relação jurídica, eu tenho que ter pelo menos duas pessoas envolvidas. Eu não tenho relação comigo só, assim, juridicamente falando, né? Eu não vou vender algo meu para mim mesmo ou doar algo meu para mim, sabe? As relações jurídicas dependem da minha aproximação e convivência com um outro ser. Por isso que elas são bilaterais, porque elas regulamentam relações entre pelo menos dois indivíduos, duas pessoas, duas entidades. E por que atributivas? Porque elas distribuem, atribuem, colocam sobre essas pessoas direitos e deveres. Toda relação jurídica possui direitos e deveres previstos, distribui direitos e deveres. A norma moral é unilateral. O meu compromisso é comigo. Não devo nada para ninguém, moralmente falando. Então, se eu chego num lugar e eu cumprimento todo mundo dando a mão, é uma questão minha de me sentir bem. Ah, eles vão achar que eu sou um mala sem alça. Eles que achem e tratem o achismo deles, entendeu? O compromisso do cumprimento da norma geral, ele é pessoal, ele é unilateral. Ah, mas a outra pessoa não gosta de cumprimentar, de dar a mão. Então, ela não vai me dar a mão e está tudo certo. Ela também pode ter isso como um valor, né? Então, um exemplo, né? Eu não gosto dessa coisa. Não sei se tem gente que conversa pegando, sabe? Sabe essas pessoas que têm essa coisa do toque muito forte? Eu não gosto de gente que fica conversando tocando. Não tem que ficar tocando, sabe? Não tem problema nenhum com um abraço, com um beijo, com um cumprimento, nada disso. Mas essa coisa de ficar segurando exageradamente, sabe? Me incomoda um pouco. Não tem nada de errado. Isso é a minha maneira de imaginar. Ah, mas e se eu estou conversando com uma pessoa que tem essa mania? Eu faço alguma coisa? Não. Eu nunca falo, não me toque, nunca fiz isso. É porque eu entendo que é o jeito dela e desde que ela não passe do limite, tá tudo certo, sabe? Não tem problema nenhum esse tipo de coisa. Mas é uma questão de se sentir confortável ou não. Cada um tem uma forma de agir e de se comportar, mas isso é muito pessoal, por isso unilateral. Tá? Esse conteúdo moral ele é unilateral, depende da adesão e da crença, né, da pessoa com ela mesma. Tá? Por fim, a quarta distinção, nas normas jurídicas eu tenho sanção coercível e a norma moral ela é caracterizada pela incoercibilidade. O que isso significa? Norma jurídica, sanção coercível, norma moral, incoercibilidade. O Estado ele consegue obrigar o cumprimento da norma. Então, ser coercível é poder ser exigida na marra, pelo uso da força, pelo uso da ameaça, da coação, sabe? Então, as normas jurídicas, elas são passíveis de utilização do uso da força. Então, eu não quero pagar a multa.
eu posso sofrer um processo para me cobrar, e se eu não pagar, eu posso ter algum bem penhorado, sabe? Ah, eu pratiquei um crime, mas eu não quero ser preso. Não acredito que alguém queira ser preso. Eu posso ser levado na marra para a cadeia. Então, isso é a coercibilidade da norma jurídica. A norma moral, não. A reprovabilidade ela é pessoal. Mas eu não tenho como obrigar a Karina a pensar ou agir moralmente da maneira como eu acho que as pessoas deveriam agir. E não tem como a Karina me obrigar a agir moralmente da maneira como ela acha que as pessoas deveriam agir. Né? Não dá para eu obrigar o cumprimento da norma moral para com as outras pelas outras pessoas, daquilo que eu acho moral, né? Então essas são as 4 distinções entre norma jurídica e norma moral. Conteúdo da norma jurídica. Meus caros, a norma jurídica, ela possui um conteúdo, ela possui um conjunto de informações. Quais são os conteúdos da norma jurídica? São 3, né? A norma jurídica tem um conteúdo dogmático. Deixa eu pegar, cadê a coisinha vermelha? Aqui. A norma jurídica tem um conteúdo dogmático, valorativo ou axiológico, ela tem um conteúdo corpóreo e ela tem um conteúdo teleológico. Olha o que está aqui nesse quadrante aqui. O conteúdo é o substrato da norma, sua essência, e sem o qual não existe norma. São 3 os conteúdos verificados. Então, a norma tem conteúdo valorativo, corpóreo e conteúdo teleológico. O que é conteúdo dogmático, valorativo ou axiológico? Aqui a gente está falando da essência da norma, da razão de ser, sabe? Do porquê a norma foi criada. O que fez com que aquela norma fosse produzida? Então, se eu paro para fazer uma análise um exemplo bem simples, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Qual é o conteúdo valorativo da declaração? Eu tenho uma realidade histórica anterior de profundo e maciço desrespeito a pessoas, a determinados grupos de indivíduos. Então, se cria uma norma para combater isso. Então, a razão de ser da norma, o motivo dela ter sido criada é o seu conteúdo dogmático. O que fez a Declaração Universal dos Direitos Humanos ser criada foi o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Esse é o conteúdo dogmático, conteúdo valorativo, conteúdo axiológico. O que é o conteúdo corpóreo? É como a norma se expressa. Conteúdo corpóreo é a maneira de expressão da norma, como que a norma aparece. Então, a gente tem Constituição, tem lei ordinária, tem lei complementar, tem decreto, existem vários tipos de normas. Você vai estudar isso em direito constitucional. O conteúdo corpóreo é a maneira como essa norma é apresentada para a sociedade. Ela veio como lei, ela veio como Constituição, ela veio como decreto, isso é conteúdo corpóreo, tá? O corpus, né, da norma. E o conteúdo teleológico? Teleológico é finalidade. Conteúdo teleológico é o objetivo da norma. Preste atenção. Quando eu penso em conteúdo dogmático, vou até escrever aqui, é o porquê da norma. Por que a norma foi criada? Qual a razão? Qual o motivo da sua criação? Quando eu penso em conteúdo teleológico, não confunda teleológico com teológico. Teológico vem da ideia de uma divindade e teleológico vem de telos, que é de finalidade. Então, o conteúdo teleológico da norma é o para quê da norma. Então, para que a norma foi criada? Para fazer o quê? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Então, analisando a mesma norma, Declaração Universal de 1948, ela foi criada para evitar que atos como os que ocorreram anteriormente a ela não voltassem a acontecer. Ela é criada como um reconhecimento internacional comprometido a não permitir que
aquelas situações aconteçam novamente. Esse é o para quê. Se eu pego Lei Maria da Penha, Lei Maria da Penha, ela tem 3 conteúdos. Qual é o conteúdo dogmático, valorativo ou axiológico? Por que ela foi criada? Qual é o motivo da sua criação? Tivemos uma senhora que foi espancada reiteradamente pelo marido, que tentou matá-la algumas vezes, e ela levou o Brasil, denunciou o Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por entender que o Brasil não tinha punido adequadamente por desídia, por má prestação do poder de serviço do Poder Judiciário mesmo, e queria que o Brasil fosse condenado a indenizá-lo, por entender que o Judiciário trabalhou muito mal, né, de uma maneira muito simples, né, passando isso aos senhores. Como consequência disso, o Brasil se determinou que o Brasil criasse uma lei de proteção à violência doméstica. Então, o conteúdo dogmático da Lei Maria da Penha é a violência sofrida pela Maria da Penha e a determinação da Corte Interamericana, que na verdade foi da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para a criação dessa norma. Isso é o conteúdo dogmático, o motivo da criação da norma. Qual é o conteúdo corpóreo? É uma lei ordinária. A Lei Maria da Penha é uma lei ordinária, dentro da tipologia. E qual é o conteúdo teleológico, a finalidade? Evitar violência doméstica e punir agressores de mulheres em um ambiente doméstico. Então, a gente consegue separar e compreender esses 3 conteúdos, certo? Bom, aqui eu acabei explicando para vocês, né, mas a gente já falou sobre isso agora, né? Então, só para retomar o que foi falado. Conteúdo dogmático está na ideia, no valor que ela é inspirada, né? Religioso, moral, filosófico, artístico, científico, político, fático, pode ser um fato, né, como é o caso da Maria da Penha. Conteúdo corpóreo é onde ela está concretizada, sua existência material, qual é o veículo que apresenta ela. Tipo de legislação, por exemplo. Conteúdo teleológico é a finalidade. Falamos aí sobre isso. Isso já é algo conversado. Para a gente fechar esse primeiro bloco, antes de iniciarmos o segundo, categorias fundamentais das normas. Nós temos 2 tipos de normas. As primeiras são as normas de conduta e o segundo tipo são as normas de organização. Quando eu penso sobre normas de conduta, a maioria das normas que nós temos, elas são normas que fixam comportamento. Como que as pessoas devem, podem, não podem agir, se comportar. Normas de organização são aquelas que organizam órgãos, por assim dizer, né? Quando a Constituição fala da composição do STF por 11 ministros, quando ela fala da Advocacia Geral da União, sobre o Superior Tribunal de Justiça, quando ela fala sobre legislativo, quantos deputados, quantos senadores, isso é uma forma de organizar o Estado. Isso é uma norma de organização. Tá? E norma de conduta são normas atreladas ao comportamento das pessoas. Vamos fechar aqui e já voltamos. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Já a gente entra de novo. Até daqui a pouco.